Vamos agora para a questão de número 14. Limpeza de caixa d'água. Manutenção deve ser periódica e reservatório deve estar sempre limpo. Cuidar do espaço que guarda a água do condomínio é fundamental. Em São Paulo, por exemplo, a lei obriga a se fazer ao menos 2 limpezas no local por ano. Especialistas consultados nesta matéria também creem, independente de lei, ser 2 vezes por ano necessário para manter o local em condições de higiene adequada. Um certo condomínio precisa fazer a limpeza periódica de sua caixa d'água e está contratando uma empresa especializada nesse tipo de serviço. Mas para que a empresa possa informar o valor do serviço, precisa das dimensões da caixa em forma de cilindro. Olha, a caixa está aqui em forma de cilindro. A empresa quer as dimensões. Mas o síndico, que é o responsável pelo serviço deste condomínio, sabe somente o diâmetro da base, que é 3,2 metros, e o volume total da caixa, que é 107,52 metros quadrados. Com base apenas nessas medidas, é possível encontrar a altura da caixa e assim o valor do serviço ser fixado? Usando π igual a raiz de 3, qual é a altura total dessa caixa d'água? Veja que todas as questões elas trazem um texto enorme. É assim na prova do Enem, os textos são grandes. Mas quando você vem colocar a mão na massa para resolver, você vê que os cálculos às vezes são poucos, às vezes são muito, mas a questão traz muita informação. E o principal da questão está aqui, ó, desse ponto para baixo. Ó. Tá vendo? Ele traz um texto enorme, mas é para vocês lerem e interpretar. Vamos lá. Então, o que é que eu tenho nessa questão? Eu tenho assim, olha. Imagine que eu tenho uma caixa d'água aqui, olha. Uma caixa d'água, ela é em forma de cilindro. Isso aqui é um cilindro. O que é um cilindro? Uma lata de leite condensado. Leite condensado não, perdão. Uma lata de leite ninho. Tem uns leite ninho que tem no pacote, mas ainda encontra, nem lata. Uma lata de leite ninho gigante. Aqui, ó, é o cilindro. Aí, aqui, olha, é a altura do cilindro. Veja, que é a altura da caixa d'água. É justamente esse valor, essa altura que a questão está pedindo. E ele tem o diâmetro. O que é diâmetro? Diâmetro é você pegar uma reta que passa pelo centro da circunferência. Olha, a base desse cilindro, a base de uma lata de leite ninho é aqui, não é um círculo? Se você colocar ela e fizer com a caneta o contorno, vai dar um círculo. Então, aqui eu tenho o centro do círculo. E o diâmetro é assim, ó, passando aqui, ó, uma reta que passa pelo meio. É o diâmetro. O diâmetro é todo. E cada pedacinho desse aqui, ó, é chamado de raio. Desse ponto A até esse ponto B é o raio. Do ponto A até o ponto C é o outro raio. E somando tudo aqui, ó, de C até B, eu tenho o diâmetro. Entendeu? Aí a questão traz o diâmetro, né? O diâmetro ele tem. Quanto é o diâmetro? O diâmetro foi 3,2 metros. Então eu vou colocar aqui, olha. O diâmetro é igual a 3,2 metros. E ele deu o que mais? O volume da caixa d'água. Ele disse que o volume dessa caixa d'água toda, olha, ela cabe quantos litros de água? 107,2 metros quadrados, ou metro cúbico. 107,52. Lembrando que 1 metro cúbico é igual a 1.000 litros. Então, ela cabe 107 mil litros de água. É muito grande essa caixa d'água. Pronto. E agora? Ele quer a altura. Como é que eu vou fazer para encontrar a altura? Olhe, eu vou usar a relação que eu tenho sobre
o cilindro. Se a caixa d'água tem forma de cilindro, eu vou usar meus conhecimentos sobre cilindro. Como é que eu faço para achar essa altura? Eu tenho a altura e tenho o volume. Se eu tenho volume, eu vou usar o volume. Olha, eu sei que tem essa relação no estudo do cilindro. O volume é igual à área da base vezes a altura. A altura a gente representa por H e a área da base eu vou representar por A, viu? A área da base. Então eu vou escrever aqui, ó, H em geometria espacial a gente diz que é a altura. A altura e aqui é a área da base. Área da base. E aqui a gente sabe que é o volume. Com essa fórmula aqui eu consigo resolver a questão. Eu tenho o volume, já tenho 107,52. Eu tenho a área da base. A área da base é a área daqui, olha, de uma dessas bases do cilindro. Observe que aqui é um círculo. Se é um círculo, eu preciso encontrar a área do círculo. Como é que eu faço para calcular a área do círculo? A área do círculo é π vezes r. Então, aqui o volume vai ser igual... Quem é a área da base? A área da base é a área do círculo, que é πr ao quadrado. Então, vai ficar πr ao quadrado vezes h. Pessoal, isso aqui, πr ao quadrado, é a fórmula para encontrar a área de um círculo, de qualquer círculo. Então, a área da base já está aqui, vezes a altura. Então, eu vou substituir os valores. O volume, eu tenho volume, que é 107,52. Então, o volume vai ficar 107,52, que é igual. Quanto é o valor de π? A questão deu o valor de π. Olha, a questão disse que π, que eu considerasse π igual a 3. Aqui onde está ele? Então, no lugar de π, eu vou colocar 3. 3 vezes r ao quadrado. O que é r, minha gente? R é o raio. Aqui, ó, é o raio da circunferência. Diâmetro é todo o raio, é esse pedacinho aqui, ó, daqui de A até B. Ou então, de A até C. Se o diâmetro todo aqui é 3,1, 3,2, quanto vai ser um pedacinho desse aqui? Só eu dividir por 2, né? Olha. Aí eu achei o raio é eu pegar o diâmetro, que é 3,2, e dividir por 2. Então, o raio vai ser igual a quanto? Quanto é que vai ser o raio, minha gente? Vai ser 1,6, né? 1,6. 3,20, aqui é como se fosse 3,20 para dividir para 2. Cada um vai ganhar 1,60. Então, ficou 1,6. Então, aqui, 1,6, não é? Que é o raio ao quadrado vezes a altura. Quanto é a altura? A altura eu não tenho, é o valor que eu quero encontrar. Então, aqui ficou. Eu tenho que resolver primeiro essa potência daqui, viu? Então, ficou 107,52, que é igual a 3 vezes 1,6 vezes 1,6. Vou fazer aqui no rascunho. 1,6, 1 ao quadrado é 1,6 vezes 1,6. 6 vezes 6, 36. Coloca 6, reserva 3. Eu coloquei muito próximo da linha. 1,6 vezes 1,6. 6 vezes 6, 36. Coloca 6, reserva 3. 6 vezes 1, 6 com mais 3, 9. 1 vezes 6, 6. 1 vezes 1, 1. Somando aqui 6. 9 mais 6, 15. Coloca 5, reserva 1. 1 com mais 1, 2. Quantas casas decimais? 1, 2. Então, aqui 1, 2. Então, ficou 2,56. Então, aqui ficou 2,56. E agora, vezes H. Nesse lado aqui, eu tenho ainda essa multiplicação aqui, 3,2,56. Tem que multiplicar. Então, vou repetir aqui, ó, 107,52, que é igual, vamos resolver essa continha, 2,56 vezes 3. 3 vezes 5, 15.
coloca 5, reserva 1. 3 vezes 5, 15, com mais 1, 16. 6, reserva 1. 3 vezes 2, 6, com mais 1, 7. Então, aqui, quantas casas decimais? 1, 2. Então, aqui também vai ficar, olha, 3 vezes 6, 18. Coloca 8, olha, é 8. 3 vezes 6, 18. 8, reserva 1. 3 vezes 5, 15. Com mais 1, 16. Coloca 6, reserva 1. 3 vezes 2, 6, com mais 1, 7. Quantas casas decimais? 2. 1, 2. Casas decimais são números depois da vírgula. Então, aqui tem que ficar 2 também. 1, 2. Então, a vírgula cai para cá. Ficou quanto? 7,68. Então, aqui, ó, ficou 7,68 vezes o H. Pessoal, e agora eu vou pegar essa expressão daqui e vou botar no primeiro membro, viu? Olha, que vai ficar 7,68H, que é igual a 107,52. Eu troquei os dois de lado, olha. Aí, quando eu troco os dois, quando eu troco todo mundo, né? Aí não troco o sinal de ninguém, fica tudo do mesmo jeito. Agora, veja só, esse 7,68 está multiplicando, ele tem que vir para aqui para baixo dividindo. Então, H, que é igual a 107,52 dividido por 7,68. Agora, vamos resolver essa conta, viu? Aqui, olha, 107,52 dividido por 7,68. É isso? Olha, 107,52 dividido por 7,68. Para fazer essa divisão, eu tenho que igualar as casas decimais. Vamos ver se já estão iguais. 1, 2 casas decimais, 1, 2 casas decimais. Já estão iguais, então ótimo. Só eu retirar a vírgula. Então, eu tiro a vírgula e resolvo normalmente. Então, ficou 1, 0, 7, 5, 2. Para dividir por 7, 68. 10.752 para dividir por 768. 3 aqui no divisor, eu pego 3 no dividendo. Só que não dá, né? Para dividir. 107 não pode para 768. Eu peço ajuda. Agora eu fiquei com 1000. Aí pode. Sempre é dividir no primeiro pelo primeiro. 1 para dividir para 7. Não pode, então pede ajuda. 10 para dividir para 7 vai ser 1. Agora eu multiplico. 1 vezes 8. 8. 1 vezes 6. 6. 1 vezes 7. 7. Menos. 5 menos 8. Não pode. Peguei emprestado e no 7 fica 6. 15 menos 8. 7. 6 menos 6. 0. 0 menos 7. Não pode. Peguei um emprestado e aqui no 1 ficou 0. 10 menos 7. 3. Ficou 307. Aí agora eu vou baixar o 2. Baixei o 2. Agora o primeiro pelo primeiro. 3 para dividir para 7. Não pode. Então eu peço ajuda. 30 para dividir para 7. Vai ser 6. 6 não, vai ser 4. Vai ser 4, né? Olha, vamos lá. 4 vezes 8, 32. Coloca 2, reserva 3. 4 vezes 6, 24. Com mais 3, 27. Coloca 7, reserva 2. 4 vezes 7, 28. Com mais 2, 30. Diminuindo aqui. 2 menos 2, 0. 7 menos 7, 0. 2 menos 2, 0. 3 menos 3, 0. Não tem mais número para baixar. Encerrei. Então, aqui deu quanto? 14. Então, isso quer dizer que o meu H foi igual a 14. Ou seja, a altura da caixa d'água é 14 metros. Vamos ver se tem algum item com essa resposta. Então, aqui na questão de número 14, eu tenho aqui a letra E, olha, que é 14 metros. Então, 14 metros é a altura da caixa d'água.